Olá, eu sou o Leandro Paixão e você está no canal O Verdadeiro Evangelho. Curta as nossas mensagens e compartilhe para que as pessoas possam ser alcançadas pelas nossas reflexões. E dá o like para que o nosso canal venha crescer a cada dia na divulgação do Evangelho. Depois da vinheta, iremos para um tema interessante. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas atribulações, e guardar-se incontaminado do mundo, nas suas tribulações, e se guardar incontaminado do mundo. Pois bem, Tiago, ele está falando que você que é religioso, você tem que frear sua língua, você tem que ter cuidado com a sua língua, você tem que ter cuidado com o que você fala. E ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus, ou seja, a religião que agrada a Deus, é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, ou seja, ajudar pobres e necessitados, é isso que ele está falando. É você ajudar os pobres, os necessitados, dar a mão àquelas pessoas que precisam de você. Essa é a religião pura e imaculada. Ponto. Você pergunta a um católico qual é a religião certa, ele vai dizer é a Igreja Católica, porque Cristo deu a ordem a Pedro e Pedro fundou a Igreja Católica, que tem cerca de 2000 anos. Então a Igreja Católica é a certa e as outras estão erradas. Você pergunta a um protestante qual é a religião certa, ele vai falar, claro que somos nós protestantes, porque a Igreja Católica, ela adora imagem, ela é uma igreja idólatra, por isso que saímos de lá, porque não concordamos com tais coisas. Você pergunta a um testemunha de Jeová qual é a religião certa, logo ele falará que são os testemunhas de Jeová, porque Charles Tazel Russell recebeu uma tal revelação e ele fundou a religião correta. E tudo o que eles falam estão dentro dos princípios da Bíblia. Você pergunta a um mormon qual é a religião certa, o mormon ele vai falar o seguinte: claro que somos nós. O mormon que eu falo é alguém que faz parte da igreja que se chama Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o mormon vai falar o seguinte: claro que somos nós. O anjo Morônio deu uma revelação a Joseph Smith qual seria a religião certa e ele assim fundou a nossa religião. Então nós estamos mais do que certos. Concluindo, qualquer religioso que você perguntar qual que é a religião certa, ele vai falar que é a sua. A sua é a religião certa. Os seus princípios estão certos. A sua crença está certa. E eu me pergunto, afinal de contas, qual de fato é a religião certa? Já que todos usam a mesma Bíblia. Todos usam o mesmo livro. Porém, com doutrinas diferentes. Nenhuma se entende com a outra. Em cada esquina, um evangelho totalmente diferente, usando a mesma Bíblia. Então, qual de fato é a religião certa? Se você diz que a religião certa é a sua, porque está baseada na Bíblia,
Então, como você explica Tiago falando que a religião certa é você visitar órfãos, viúvas nas tribulações, ou seja, dar a mão ao pobre. Então, existem certas coisas que é muito complicado de se entender. Como eu falei, em cada esquina, uma religião usando a mesma Bíblia, pregando um evangelho totalmente diferente. E o que é mais interessante, nenhuma se une com a outra. Tem até supostas igrejas que seus membros não são permitidos de visitarem outros ministérios, porque só o dele é que contém a salvação. E aí, como é que Deus fica nessa história?